Que você possa glorificar o nome do Senhor nesse dia. Seja muito bem-vindo. Você está aqui na live com Jesus. Essa live, ela não é uma live que eu faço, mas é uma live que é feita com Jesus. O Espírito Santo traz uma palavra específica para uma situação específica que você está vivendo. E hoje nós vamos falar sobre pessoas que podem estar vivendo inconscientemente, motivadas pelo medo. Você já tomou alguma decisão motivada pelo medo? Você já reagiu por causa do medo? O que o medo já fez você fazer? Eu quero ler um texto que talvez você nunca tenha levado por esse lado. Talvez você não pense que o medo tenha motivado essas pessoas. Mas olha só em Atos capítulo 5 que a palavra de Deus diz: Mas um certo homem, chamado Ananias, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor. Sua esposa também estava a par disso, e trazendo uma certa parte, a colocou aos pés dos apóstolos. Mas Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do valor da terra? Guardando-a, não ficava para ti? E após ser vendida, não estava em teu próprio poder, porque concebestes estas coisas em teu coração? Tu não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e entregou o Espírito, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram estas coisas. E levantando-se os jovens, enrolaram-no e carregaram para fora e sepultaram. E houve um intervalo como de 3 horas, e entrou sua esposa, e não sabia o acontecido. E Pedro lhe disse: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que os pusestes de acordo em tentar o Espírito do Senhor? Eis que os pés dos que sepultaram o teu marido estão à porta, e carregarão a ti. E ela imediatamente caiu aos seus pés, e rendeu o espírito. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a levaram, e sepultaram-na junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e sobre todos os que ouviram estas coisas. Será que Ananias e Safira foram motivados pelo quê? Talvez nós possamos analisar de uma forma geral, olhando o contexto anterior, vendo que José, tinha feito aqui, vendido a sua propriedade e depositou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Quem sabe Ananias e Safira se sentiram alguém de menos valor, de menos importância do que José. José aqui, ele é dito como um levita. E quem sabe eles pensaram: como um levita, como um homem assim pode dar mais oferta do que nós? Como que pode ele ser reconhecido? Como que pode ele ser aplaudido e nós não? Vamos nós também vender a nossa propriedade, vamos dizer que vamos dar tudo aos apóstolos, tudo à igreja. Vamos ir lá. E combinam ali Ananias e Safira a fazer uma coisa boa. Eles foram ofertar algo.
mas eles foram fazer algo sem Deus pedir para eles fazerem. Se nós formos a um nível mais profundo da Escritura e examinarmos, José, ele era um levita. José, a quem pelos apóstolos havia sido apelidado de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita do país de Chifra, possuindo terra, vendeu-a e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Se nós voltarmos à cultura, a forma com que foi dividido a terra foi dividida às tribos, 12 tribos. Só que existiam 13. A 13ª parte, que não foi dividida a terra. Cada uma das 12 tribos dava os dízimos daquela terra para os levitas. Os levitas não possuíam terra, eles possuíam os dízimos das terras. O que acontece? José, ele estava possuindo uma terra. Levita não era para ter terra. José tinha algo que não era para ele ter. Então ele sente a direção de Deus de vender aquilo que poderia estar atrapalhando do seu propósito. Motivado pelo Espírito Santo, andando no Espírito, José obedece e faz algo. Mas Ananias e Safira, inconscientemente motivados pelo medo, o medo de não serem aceitos, o medo de serem excluídos, o medo de não serem alguém importante, o medo de não serem valorizados, motivou eles a vender a terra que era deles, a terra que eles poderiam trabalhar, produzir e trazer ali, quem sabe, os frutos daquela terra para entregarem aos apóstolos. Deus não falou para eles venderem a terra, mas quando as pessoas são motivadas pelo medo, elas não conseguem ouvir a voz de Deus e de forma inconsciente, o inimigo entra em suas mentes, como Pedro diz: por que você deixou Satanás encher o teu coração? Existe medo em seu coração? Dentro do seu coração há algo que você tem medo? Você tem medo de ser descoberto de algo que você está fazendo? De algo que você já fez? Você tem medo do que as pessoas vão pensar de você? Você tem medo de falar muitas vezes em público ou de falar para as pessoas e pensar assim: o que as pessoas vão dizer sobre o que eu estou pensando? O que as pessoas vão falar sobre aquilo que eu estou pensando? Quando algo acontece na sua vida, algo que você não tinha planejado e você não consegue honrar a sua palavra, o que você faz? Quantas pessoas mentem para não serem descobertas? Ananias e Safira aqui, eles mentiram. E Pedro falou: vocês não estão mentindo aos homens, mas vocês estão mentindo a Deus, ao Espírito Santo. Você já parou para pensar que não tem como enganar o Espírito Santo? Você pode mentir para as pessoas, você pode mentir para você mesmo. Você pode se enganar e pode enganar outras pessoas, mas a Deus você nunca vai conseguir enganar. Quantas pessoas são motivadas pelo medo e o medo as faz mentir para se proteger? O medo aqui fez com que eles mentissem para proteger. Quem sabe foi uma meia mentira. Mas quantas vezes as pessoas manipulam a verdade para que elas sejam valorizadas? Quantas vezes as pessoas dão um jeitinho para serem valorizadas? Eu conheço a história de um amigo nosso, eu conto ela porque ele já escreveu até em um dos seus livros. Ele conta nos seminários que a gente já participou, então não é algo privado, né? É algo que ele já deixou público, é algo que ele usa para que nós possamos entender o que o diabo faz quando inconscientemente nós somos motivados pelo medo. Esse pastor, ele
trabalhava numa igreja e ele tinha ali algumas horas que ele ia ficar em aconselhamento, né, atendendo as pessoas. E ele falou para sua esposa, ele falou para ela assim: olha, o meu último aconselhamento acaba às 8 horas. Então, até 8h30 eu estou em casa. Às 8h30 da noite eu já estou em casa. Foi a palavra que ele disse ao sair de casa para sua esposa. Aconteceu que o seu aconselhamento atrasou um pouco. Acabou mais tarde. Era 8h10 quando acabou o seu último aconselhamento. Atrasou ali 10 minutos. E ao ele sair, ele encontrou uma outra mulher na igreja, que era uma das conselheiras. E ela veio com uma palavra, né, com um texto ali da Bíblia, com uma revelação que ela tinha tido do Espírito Santo. E ao ela contar aquela revelação, o espírito daquele pastor se animou e teve outra revelação. E eles começaram a conversar ali sobre aquelas revelações. E começou a se encher e alegrar o espírito, porque Deus tinha se manifestado e eles tinham se alegrado com o nível de revelação daquela palavra. Quando ele se deu conta, já eram 9h45 da noite. E o espírito dele estava alegre, radiante, porque ele tinha recebido uma revelação de Deus. E ele está no seu carro, e ele está dirigindo para casa, e com a sua boca ele está louvando e glorificando a Deus por causa do nível daquela revelação. E quando ele menos se dá conta, ele olha e pensa: o que eu estou pensando? A Jane vai ficar braba comigo. A minha esposa vai ficar braba comigo. Ela vai ficar com muita raiva. Eu falei para ela que às 8h30 eu estaria em casa, mas eu não estou em casa. Vou chegar 1h30 depois. E ele começou a pensar o que ele iria dizer para sua esposa, para que ela não ficasse com raiva. Então ele pensou rapidamente e ele descobriu que se ele falasse que o seu último aconselhamento tinha atrasado e acabado mais tarde, o que era uma meia-verdade, mas na verdade tinha acabado só 10 minutos mais tarde, ela não ia ficar tão brava quanto se ele falasse que tinha encontrado outra mulher e tinha ficado com ela ali, falando sobre as coisas, sobre a palavra de Deus. Quem sabe o Espírito Santo está falando com você de algumas meias verdades que você anda contando. Quem sabe o Espírito Santo está falando aí ao seu coração de algumas meias verdades que você anda contando. Sabe o que o Espírito Santo disse para esse pastor? Ele falou o seguinte: o Espírito Santo ministrou o coração dele e falou assim: você está com medo. Inconscientemente você está sendo motivado pelo medo. Você está com medo de se sentir desvalorizado. Você está com medo do que a sua esposa vai pensar, do que ela vai dizer, da raiva que ela vai sentir. Você está com medo. E você está sendo motivado de forma inconsciente pelo medo. Você não está andando no espírito, você está andando na carne. Apesar de você ter uma boa autoimagem de si, você está sendo motivado pelo medo. Não adianta nós querermos aparentarmos ser espirituais e sermos dominados pelo medo. O medo fez com que Ananias mentisse ao Espírito Santo, deixasse Satanás dizer o que ele deveria fazer. O medo fez com que Eva comesse do fruto, por ela não se sentir valorizada e achar que Deus estava enganando ela. O medo faz as pessoas tomarem decisões para não serem descobertas, o que impede delas viverem o melhor de Deus. O Espírito Santo falou para esse pastor: fale a verdade. Você está duvidando do meu poder de trabalhar no coração da sua esposa.
e de fazer ela andar no Espírito. E ele lutou ali, e ele viu que ele estava sendo dominado pelo medo. E quando ele entendeu que ele tinha que pedir perdão para sua esposa, ele tinha que pedir perdão por não ter honrado aquele horário que ele tinha combinado com ela. Olha que coisa simples. Quantas pessoas combinam uma coisa e não cumprem? Quantas pessoas combinam de chegar num horário e chegam atrasadas? Quantas pessoas combinam de ir em algum lugar e não vão? Quantas pessoas falam e não fazem? Sabia que tudo isso é mentira? Ah, quando der certo eu vou aí na sua casa. E nunca dá certo, porque você não quis que desse certo. Qual é a prioridade que você dá para a verdade? Para a verdade absoluta, não para meias verdades. Ah, só atrasou o aconselhamento lá, atrasou um pouco. Nós precisamos parar de ocultar a verdade. O diabo, ele trabalha com a manipulação da verdade. Pare de manipular a verdade. Pare de omitir coisas. Quando você está omitindo, você está mentindo. E o pai da mentira é o diabo. Quem sabe você não consegue andar no Espírito, porque a mentira domina você. A mentira domina porque você tem medo da verdade, você tem medo do que as pessoas vão pensar, você tem medo de ser descoberto, você tem medo de não ser valorizado, de não ser reconhecido. Quando nós andamos no Espírito, nós produzimos frutos do Espírito. Quando nós andamos na carne, nós produzimos frutos da carne. Quais são os frutos que você tem produzido? Do Espírito ou da carne? Nós não temos que olhar para os frutos, mas temos que olhar para a raiz. A raiz é que alimenta a árvore. É a raiz que dá vida para a árvore. É a raiz que vai trazer os frutos. Os frutos são algo visível, mas é aquilo que é invisível, que está dentro de nós. Nós precisamos pedir para o Espírito Santo olhar. Quando Deus fala no livro de Jeremias que Ele sonda os corações, os rins, Ele sonda algo que para nós é invisível, mas Ele consegue ver. Entenda, a pessoa mais importante que nós podemos honrar é Deus. E as pessoas tendem a esconder de tudo e de todos. Mas de Deus a gente não consegue esconder nada. Por que nós não andamos no Espírito? Porque somos motivados inconscientemente pelo medo. O medo de não sermos valorizados, o medo de não sentirmos importante, o medo de nossa imagem ser descoberta, o medo do fracasso. O medo é o motivo de muitas pessoas reagirem de formas que elas nunca reagiriam se estivessem andando no Espírito. O Ananias, mesmo estando diante de um homem de Deus, ele mentiu, não ao homem, mas ele mentiu ao Espírito Santo. Quando nós falamos algo, nós não estamos mentindo para os homens, para as pessoas, nós estamos mentindo para Deus. Se você continuar vivendo na prática da mentira, Apocalipse 21:8 te fala onde você vai parar. Aonde você está indo? Qual é o seu fim? Sabe por que as pessoas não conseguem ter paz? Porque uma mentira vai puxar outra mentira. A mentira de Ananias puxou a mentira de Safira. A Safira demorou 3 horas. Certo que ela ficava ligando lá para o celular da Ananias, mandando mensagem. E aí, deu certo? O que aconteceu? O que o Pedro falou? Agora nós estamos bem? Fomos reconhecidos? Né? Veio uma glória para nós?
A Safira não tinha nenhuma resposta. Estava dando na caixa postal o celular do Ananias. Passou 3 horas, quem sabe aquilo que Ananias tinha combinado com a Safira não deu certo. A Safira fala, bom, eu vou lá fazer a minha parte do combinado. Eu vou lá levar a parte que o Ananias combinou comigo de eu falar. E a Safira chega e Pedro pergunta, foi por tanto que vocês venderam essa terra? E a Safira, sim, foi por tanto. Ela pensou, o Ananias cumpriu a parte dele do combinado, eu também vou cumprir. O que Safira não sabia é que o seu marido tinha caído morto, porque o Espírito Santo não se agrada da mentira. O Espírito Santo não quer saber de mentiras no meio do seu povo. E hoje, muitas pessoas vivem uma mentira, uma vida de faz de conta. Só você sabe como é a tua vida aí em 4 paredes. Só você sabe como é a sua vida quando ninguém está te vendo. Só você sabe a forma que você trata o seu cônjuge, a forma que você trata os seus filhos. Só você. E o medo de você ser descoberto, o medo de você ser envergonhado, faz com que você tenha reações na alma e não no espírito. Quantos pais, nós que trabalhamos com os pais, que ensinamos pais a criarem seus filhos nos princípios de Deus, quantos pais, ao serem envergonhados pelos seus filhos, descarregam toda a sua raiva nos filhos, não para ensinarem os filhos, não para discipularem os filhos, ensinarem o caminho que eles têm que andar. Mas o meu filho me envergonhou, então eu vou discipliná-lo, eu vou bater nele, ele vai se ver comigo por causa da vergonha. Você já parou para perguntar para Deus aonde é a origem dessa vergonha? Aonde que isso começou? Qual é o motivo desse medo? Por que as pessoas estão sendo motivadas pelo medo de forma inconsciente? Porque elas não andam no espírito, elas andam na alma. E a alma tem sentimentos, tem emoções, tem pensamentos. E enquanto nós não nascermos de novo para o espírito, enquanto nós não deixarmos a nossa velha natureza e vivermos na natureza de Cristo, você pode fazer coach, você pode fazer cursos para você ter uma autoimagem forte, só que tudo que você está fazendo é confiando na força do seu braço. E Jeremias fala, maldito é o homem que confia na força do seu braço. Abençoado é o homem que confia em Deus. Quando aquele pastor estava confiando que ele falando uma meia verdade, ele iria ser livre da ira, da raiva da sua esposa, ia ficar tudo certo. Mas o que na verdade ele estava fazendo era confiando na sua habilidade, confiando em si mesmo. Quantas pessoas confiam que conseguem dar um jeito? E você vai esperar chegar a que ponto para entender que você não consegue dar um jeito? Você consegue postergar, você consegue jogar mais para frente, mas uma hora a conta vai chegar. Você pode ter um cartão de crédito e comprar tudo que o seu limite der para você comprar, mas no mês seguinte vai vir uma fatura para você pagar. Talvez você não tenha todo o dinheiro para pagar essa fatura, aí você vai lá e parcela, ou você vai lá e paga o mínimo que pode pagar dessa fatura. Mas vai aumentando essa dívida. Até quando você vai esperar para reconhecer que está andando na carne e não no espírito? Até quando você vai demorar para reconhecer que está sendo conduzido, está tomando decisões de forma inconsciente, muitas vezes, de modo automático, motivado pelo medo? O medo é a ausência do amor. As pessoas não se sentem amadas hoje e elas querem fazer algo para se sentirem amadas, para se sentirem valorizadas, para se sentirem aceitas. Ei, presta atenção aqui. Quantas coisas você tem feito para se sentir amado,
para se sentir valorizado, para se sentir aceito, para pertencer a um ambiente, para pertencer a algum lugar. Então você vai lá, não mede esforços, faz de tudo só para ser reconhecido, só para se sentir amado, só para fazer parte. Você não precisa mais disso. Deus, Ele enviou Jesus. E Jesus pagou um preço que você nunca vai conseguir pagar. Eu nunca vou conseguir pagar. Um cartão sem limites não vai conseguir pagar. Nem ouro todo do mundo vai conseguir pagar. O preço que foi pago foi o sangue de Jesus. E sabe o que você faz quando você não mede esforços para fazer de tudo, que inconscientemente você está sendo motivado pelo medo, para ser reconhecido, para não ser excluído, para ser aceito, para ser amado? Sabe o que você está fazendo? Você está falando inconscientemente assim: Jesus, de nada valeu o seu sacrifício na cruz. Jesus, eu desprezo o seu sacrifício na cruz. O seu sacrifício não vale nada. Eu preciso fazer alguma coisa para que eu possa ser aceito. E por isso que as coisas não dão certo na sua vida. Por isso que as coisas não vão para frente. Por isso você não consegue atingir as suas metas, os seus resultados. Por isso que mesmo você tendo sucesso em algumas áreas da sua vida, em outras você se sente frustrado. Só por isso. Porque você está anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Sabe o que você precisa? Aceitar Jesus no seu espírito. Você aceitou Jesus na sua alma, você aceitou Jesus no seu pensamento, mas você não deixou Ele entrar no seu coração. De forma inconsciente você tem trabalhado aí como um louco, como uma louca. E hoje, se te pedirem a tua alma, tudo o que você tem feito, para quem que vai ficar? Para quem que vai ficar? Sabe, uma forma de nós meditarmos sobre como estamos vivendo é analisarmos como vai ser a nossa morte. Qual é o legado que eu estou construindo? O que eu estou ensinando? O que os meus filhos estão aprendendo comigo? O que as pessoas que passam pela minha vida estão aprendendo comigo? Por muitas vezes eu já pensei em parar de fazer essas lives aqui. Por muitas vezes eu pensei, não vou mais deixar salvo, não vou mais deixar gravado. Vou fazer só ao vivo, só para as pessoas que estão aqui ao vivo. Mas o Espírito Santo, Ele vem e fala ao meu coração: você não faz por causa das pessoas, você faz para mim e eu direciono as pessoas. A frase que está escrita em todas as artes das lives é Ele, Jesus, te convida. Você vem? Quantas pessoas já foram convidadas? Jesus usa pessoas para convidar pessoas. Mas quem está convidando é Jesus. É Jesus que toca no seu coração e fala: essa pessoa precisava ouvir essa live. É Jesus que direciona você a compartilhar. É Jesus que te convida. Não sou eu. É Ele que fala. Não seja motivado pelas coisas desse mundo. Não seja motivado pelo medo. Seja motivado pelo Espírito Santo. Seja motivado por Deus. Eu já fiz muitas coisas que eu não faria, porque Deus falou para eu fazer. E eu já deixei de fazer muitas coisas que eu faria, porque Deus falou para eu parar de fazer. Já teve muitas coisas que eu fiz e achava que não estava tendo resultado. Mas na verdade eu não tinha o resultado que eu queria ter, mas eu estava tendo o resultado que Deus queria que eu tivesse. Muitas vezes nós trabalhamos achando que as pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo. O seu reconhecimento tem que vir de Deus. O seu galardão só vai vir de Deus.
Ninguém vai pagar o seu salário aqui. As pessoas vão te usar aqui, vão te explorar, mas o único que não te explora, o único que não quer que você seja um servo, que você seja um escravo é Deus. Deus quer que você seja amigo dele. Deus quer ter uma parceria contigo. Deus não quer que você trabalhe para ele. Deus quer que você trabalhe com ele. É uma parceria. De que forma estamos vivendo a nossa vida? O que tem nos motivado? O que nos motiva traz um fim. O fim de Ananias e Safira foi a morte, porque eles foram motivados pelo medo, quem sabe de forma inconsciente, para se sentirem valorizados, amados, pertencerem àquele movimento, aquilo que estava acontecendo, aquilo que eles estavam vendo todo mundo fazer. Entenda uma coisa, o que todo mundo está fazendo não quer dizer que você precisa fazer também. Enquanto todo mundo estava julgando aquela mulher que foi pega no leito de adultério, Jesus não a julgou. Enquanto todo mundo está fazendo alguma coisa, você não é todo mundo e você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Você só precisa chegar diante de Jesus e falar: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? E mesmo que pareça loucura, que você vá na contramão de tudo e todos, você vai na direção do Espírito Santo. Olha para a vida de Abraão. Abraão, quando ele chega no lugar que Deus mandou ele ir, ele vê o que os seus olhos veem, mas ele não vê o que o seu espírito diz. O espírito dizia: fique aqui, Abraão. Abraão olha e fala: não dá para ficar aqui, não tem nada para comer aqui. Lá no Egito tem um rio, lá tem fartura, eu vou para o Egito. E ele vai fora da direção de Deus, direcionado, motivado inconscientemente pelo medo, o medo da fome, o medo da morte, o medo de não ter aquilo que Deus tinha falado para ele. O que faz o medo? O medo motivou Abraão a sair da onde Deus tinha mandado ele ir, porque os seus olhos não viam comida ali. E o medo de faltar algo fez com que Abraão saísse da terra que manava leite e mel, da terra onde Deus tinha colocado, e ele foi para o Egito. E quando somos motivados pelo medo, mesmo de forma inconsciente, trazemos maldição para dentro da nossa casa. Abraão, pelo medo, teve que mentir. O medo de ser morto, contou uma meia-verdade. Olha, Sara não é a minha esposa, ela é minha irmã. Era uma meia-verdade, porque Sara era meia-irmã de Abraão. Por que você está distorcendo as palavras? Por que você está usando de mentiras? Para que as pessoas fiquem do teu lado, para que você se sinta valorizado, para que você se sinta amado. Pare de contar meias verdades, pare de ocultar a verdade, pare de mentir, pare de tentar se defender. A melhor defesa que nós temos é Jesus Cristo, o nosso melhor advogado é Jesus Cristo. E por que você tem ido e buscado advogados humanos? Porque você tem buscado se defender, como Abraão fez. Olha a consequência que teve na vida de Abraão. Abraão quase perde a sua mulher, quase é morto. Aí ele sai do Egito com um monte de despojos, inclusive com Agar, a que vai ser a sua amante, a mãe de Ismael. Olha quanta maldição Abraão trouxe para dentro da sua casa, de forma inconsciente. Eu tenho certeza que Abraão não desejou trazer esse mal para dentro da sua casa, mas inconscientemente ele trouxe. Pare de viver debaixo de uma maldição e culpar a Deus. Pare, acerte as coisas, coloque em ordem a sua casa. Se há mentira aí no meio da sua casa, comece a falar a verdade. Comece a pedir perdão. Senhor, me perdoa pelas vezes que eu falei, uma mentira. Chegue para a pessoa que você mentiu
Seja um homem de verdade, seja uma mulher de verdade e fale: olha, eu menti. Eu falei para você que era assim. Só que pelo medo eu menti e eu falei que não tinha falado. Eu falei e eu não cumpri. Seja um homem e uma mulher de Deus e cumpra aquilo que você fale. Independente do quanto que custar, cumpra a sua palavra, honre a sua palavra. A sua palavra tem valor muito mais do que o ouro e a prata. A palavra de Deus diz que nós vamos prestar conta de toda a palavra que sai da nossa boca. Você está preparado para prestar conta de todas as palavras? O Daniel, esposo da Rebeca Brown, eles têm um ministério de libertação. E eles têm muitas visões abertas do céu, de Deus, tem vários livros deles. E um dos encontros que Daniel foi ao trono de Deus, o diabo estava lá. E o diabo acusava Daniel de ser um mentiroso. E Daniel falou: como assim, Deus? Eu nunca menti. E o diabo falou para ele: sabe todas as vezes que você falou que iria enviar os seus livros para aquela nação e você não enviou? Sabe todas as vezes que você falou que iria em tal lugar e não foi? Você mentiu. Uma mentira não precisa ser algo grave, pode ser algo tão pequenininho. Mas você vai prestar conta de toda a mentira. Então, a partir de hoje, olha o que eu falo todo dia aqui. Se Deus permitir, amanhã eu estarei aqui. Não é o que eu quero, não é até amanhã, porque eu não sei o dia de amanhã. E eu não quero passar como um mentiroso. Então, se Deus permitir, amanhã nós estaremos aqui. Pare e pense sobre a sua vida. Examine-se a si mesmo. Gaste um tempo, sabe? Não desligue esse telefone e saia e vá fazer suas coisas. Não vai adiantar nada você estar aqui levantando cedo. Mas tenha um tempo de oração. Tenha um tempo na presença de Deus e fale: Deus, me ajude a me examinar. Espírito Santo, examine o meu coração. Senhor, há palavras mentirosas, há palavras caluniosas. Eu sou motivado pelo medo. Senhor, me mostra se eu estou andando enganado. E o Espírito Santo, ele vai trazer clareza para a sua vida. Você vai ver como a sua vida nunca mais será a mesma. Tenha um dia abençoado aí, no nome de Jesus. E se Deus permitir, amanhã, às 5h59 da manhã, nós estaremos aqui novamente, falando, praticando, aprendendo com o Espírito Santo, princípios da palavra dele. Coloque em prática e você verá a sua vida sendo transformada. Amém? Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Tchau, tchau.